Pessoal, na aula 3 aqui, eu vou dar continuidade, eu dividi a aula por momento, porque é a ligação covalente onde a gente leva um certo tempozinho. Então, na ligação covalente, a gente vai trabalhar da seguinte maneira. O que seria uma ligação covalente? Que a gente chama, é uma ligação onde envolve um compartilhamento de elétrons. Aí você diz, por que um compartilhamento de elétrons? Aí, porque o átomo ele não tem tendência de ganhar e o outro não tem tendência de perder. Aqui nesse caso, os dois não têm uma boa diferença de eletronegatividade que vai permitir isso. Na ligação covalente, que é onde vai formar as moléculas, né, onde você tem aí a maioria dos compostos presentes, principalmente na química orgânica, né, que são as ligações moleculares, a ligação covalente ela compartilha elétron, ela não tem força suficiente para doar um elétron nem para receber. O que é que eles fazem, os átomos? Eles compartilham. Um átomo empresta o átomo para outro. Então, quando você trabalha a ligação covalente, é diferente da iônica, porque aqui ambos têm tendência de ganhar elétrons. Todos os átomos têm tendência de ganhar elétrons, justamente pela baixa diferença de eletronegatividade. Então você vai colocar dois átomos e eles vão ter baixa tendência de ganhar elétrons. Aí você diz, e qual seria aí os tipos que nós temos de ligações? Nós temos três tipos de ligações aqui. As chamadas ligações simples, onde a gente representa por um tracinho. Nós temos as chamadas ligações duplas, que é representado por dois tracinhos, e nós temos as chamadas ligações triplas, que a gente representa por três tracinhos. Então, os tipos de ligações covalentes são do tipo simples, duplas e triplas. Então, uma ligação simples corresponde a um par de elétrons. A ligação dupla, dois pares de elétrons. E a ligação tripla, três pares de elétrons. Então, eu vou escolher três exemplos para representar cada um aqui bem simples. Por exemplo, eu tenho o hidrogênio, que tem número atômico 1, ligado com outro átomo de hidrogênio para formar a molécula de hidrogênio. Se você distribuir isso eletronicamente, fica assim, 1s1. Você diz 1s1, um hidrogênio tem um elétron e o outro hidrogênio tem um elétron na camada de valência. Mas ele só tem uma camada, para ficar igual ao hélio, que é um gás nobre, com que mantém estabilidade. A regra do quinteto diz que ele deve ter dois elétrons. Então o que é que eles fazem? Já que eles não podem um doar para o outro, eles compartilham. A gente faz aqui um círculozinho em volta. Como envolver os elétrons? Essa é a fórmula de Lewis. Fórmula eletrônica de Lewis. Aí você tem um hidrogênio com outro hidrogênio. Então, um par. Um par eu posso representar por um tracinho. Porque um par de elétrons corresponde a uma ligação simples. Essa daqui é a chamada fórmula estrutural plana. E eu posso representar isso do ponto de vista molecular. Hidrogênio com hidrogênio vai formar o H2. Então aqui seria a chamada fórmula molecular. Então a ligação simples ela é formada porque cada átomo precisa de um elétron. Se precisasse de dois elétrons, como é o caso aqui do oxigênio, se você observar o oxigênio, quando você distribuir eletronicamente, vamos distribuir um átomo de oxigênio, 1s2, 2s2, 2p, 4. Última camada, soma, porque está repetido, 4 com 2, 6 elétrons. Então, um oxigênio vai ter quantos elétrons? 6. E o outro? 6 elétrons. Aí o que acontece? Todos os dois têm tendência de ganhar, porque tem 6 elétrons, então é muito mais fácil ganhar 2 do que perder. O que eles fazem? Já que estão próximos e querem combinar, eles compartilham. Nesse caso precisam de 2 elétrons, porque tem 6, então vai ser 2 pares aí que eles vão compartilhar. Essa é a chamada fórmula de Lewis. Como foi 2 pares, a gente representa isso como 2 tracinhos. Oxigênio, 2 tracinhos, e aqui seria a fórmula plana. Como são 2 oxigênio, molécula de O2, fórmula molecular. Eu escondo a fórmula estrutural, eu mostro as ligações. Na fórmula molecular, eu escondo as ligações. Aí agora a gente pode fazer também a chamada ligação tripla. Como é que ela ocorre? Da seguinte maneira. Nitrogênio, por exemplo, ligado com nitrogênio para fazer a molécula de nitrogênio. Vamos distribuir 1s2, 2s2, 2po4, falta apenas 3.
Então, última camada, 3 com 2, 5 elétrons. Então, cada nitrogêniozinho aí tem quantos elétrons? 5. Então, eles precisam de quantos para ficar com 8? De 3. Então, eles vão compartilhar quantos pares? 3 pares de elétrons. Você faz 3 envoltóriozinhos aqui. Essa seria a fórmula de Lewis. Posso representar a fórmula plana? Posso. O nitrogênio são 3 tracinhos, ó, porque são 3 pares. 3 tracinhos, vem para cá, ó. Nitrogênio. Essa seria a fórmula plana. Então, muitos alunos pensam que a fórmula para ser formada aqui seria N3, mas não é, é N2, porque eu não estou contando as ligações, eu estou contando os átomos, nitrogênio com nitrogênio, oxigênio com oxigênio, hidrogênio com hidrogênio. N2. Essa seria a fórmula molecular. Eu posso ter átomos diferentes combinando? Sim, posso, sem problema. Por exemplo, eu posso ter a molécula, ó, da água, onde eu tenho um oxigênio e 2 hidrogênios. Eu posso ter a molécula do CO2, ó, com 2 duplas. Então, para facilitar esse raciocínio, a gente dá uma dicasinha prática para o aluno. Onde é que ocorre a ligação covalente? Ela ocorre entre, ó, não metais ligados com quem? Com não metais, porque eles não têm muita diferença de eletronegatividade. Cada um, quando você faz a diferença, dá menor do que 1,7. Então, ele não consegue ter a tendência de um perder e o outro ganhar. Eles vão sempre compartilhar. Ou o hidrogênio ligado com não metais. A gente pode ter esses comportamentos, que resumem quais famílias da tabela periódica? Família 4A, família 5A, família 6A e família 7A. Aí uma maneira prática de fazer ligações e saber quais são as famílias e os tipos de ligação é bem simples. Você aprende assim, ó. Família 4A, ela tem 4 elétrons na última camada, então precisa de 4. Então ele faz, ó, 4 ligações químicas. Família 5A tem 5 elétrons, então precisa de 3. Então ele faz 3 ligações. Família 6A tem 6 para 8, falta 12. Então ele faz 2 ligações. Família 7A tem 7, precisa de 1 elétron só, faz uma ligação. Eu vou usar o elemento, o primeiro elemento de cada família para você ver os tipos de possíveis ligações. Por exemplo, ele faz ligação. Eu vou usar o carbono para exemplificar isso. Por exemplo, o carbono. O carbono, se você for olhar, ele tem possibilidade de fazer 4 ligações. Pode ser 4 ligações o quê? Simples. Pode. Pode ser 2 ligações duplas. Pode. Pode ser uma tripla e uma simples. E ainda pode ser uma dupla e 2 simples. Essas são as possibilidades da família 4A. Qualquer elemento da família 4A pode fazer esse tipo de ligação. Família 5A, eu vou usar o nitrogêniozinho como o principal representante. O nitrogênio, ele pode fazer 3 ligações, então pode ser 3 simples? Pode. Pode ser uma dupla e uma simples? Pode. Pode ser uma tripla? Pode. O nitrogênio também pode fazer tripla. Ele não pode fazer 4 ligações, pode fazer até 3. Os elementos da família 6A, vou usar o oxigênio como elemento principal. Ó, oxigênio pode fazer 2 ligações, então pode ser 2 simples? Pode. Ou pode ser uma ligação dupla. Família 7A, eu vou usar o flúor como elemento representativo. Ó, inserir aí menos. Porque, na verdade, um tracinho só, uma ligação simples, porque só faz uma ligação, então não faz dupla. A família 7A nem faz dupla, nem faz tripla, só faz ligações simples. E outra coisa importante que a gente deve lembrar é que o hidrogênio que faz parte, né, hidrogênio pode estar ligado a não metal. Esse hidrogêniozinho aqui, ele só faz ligações o quê? Simples, ele nem faz dupla, nem faz tripla. Com esse esqueminha, você sabendo fazer esse esqueminha aqui, né? Porque o número da família A indica a quantidade de elétrons da última camada. É só você saber o que falta para 8. Ó, 4. Para 8 falta 4, então 4 ligações. 5. Para 8 falta 3, então 3 ligações. 6. Para 8 falta 2, então 2 ligações. 7. Precisa de 1, uma ligação. E aqui está as possíveis combinações químicas. Então, tem que ter muito cuidado nessa hora. Outra coisa importante é que essas ligações covalentes, a ligação covalente é uma ligação mais fraca. Aí você diz, como assim uma ligação mais fraca? Se comparada à ligação iônica. Então, eu posso ter compostos o quê? Sólidos, eu posso ter compostos líquidos e posso ter compostos
gasosos. Nesse caso aqui, sólido, líquido e gasoso, isso a 25 graus Celsius. Então eu consigo ter todos os estados físicos básicos aí presentes com os elementos que fazem ligações covalentes ou ligações moleculares. Então eu posso ter no sólido, no líquido e no gasoso. O iônico não, só é mais sólido. Então aqui a gente consegue ter algumas características que são importantes. Já os pontos de ebulição e de fusão são mais baixos se comparado também às ligações aí iônicas, ok? Então nessa aula 3 de ligações químicas a gente tem que dar uma dominada e entender um pouco o que seria a ligação covalente, ok?